Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do SaboCast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tatuagem, arte, mural, grafite, que é uma coisa que é bem, eu diria, recorrente na nossa geração. E para me ajudar um pouquinho nesse conteúdo, eu estou aqui com o Derek, que é tatuador e muralista. Pessoal, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Tudo bom, Rafa? Tudo bom? Agradeço desde já pelo convite. Um pouco tenso, mas vai dar tudo certo. Amém. Amém. Para começar, a gente tem algumas perguntinhas. Sim. Né? E a primeira pergunta que eu vou te fazer é: quando a arte entrou na sua vida? Bem cedo, eu acredito que aos 6 anos de idade, eu vi uma tatuagem, inclusive uma tatuagem assim, eu me admirei por aquilo, né? Isso foi me perseguindo ao longo da vida, né? Até eu ter o discernimento do que era uma tatuagem. Mas acredito que aos 6 anos de idade eu já me apeguei assim, né, a fazer desenho, assisti muito desenho, me ajudou bastante. Antigamente, hoje ainda tem, mas antigamente tinha muito mais desenho, né? A gente não tinha internet, então a gente ficava muito mais tempo na frente da TV. Né? Então, as referências que eu tive foram de desenhos animados, assim, até aí na escola, né? Depois a gente começou a desenhar caderno, desenhar na carteira, né? E assim foi indo, e foi deslanchando, um dia após o outro, né? E você pensava em transformar isso numa profissão? Nunca, assim, era só... Nem sabia as possibilidades que a arte, né, poderia nos trazer, né, me trazer. Então, eu sempre desenhava assim, meio à deriva, né? Só gostava de desenhar. Né? Aí depois que eu vi a tatuagem como um meio financeiro, né? Palpável, assim, poderia ser rentável para mim. Mas demorou um pouco, assim, ainda para poder começar a tatuar. Né? Eu já gostava de tatuagem, sempre gostei de tatuagem. Eu me tatuei muito para depois ter a possibilidade de eu começar a tatuar. E assim, quando você fez sua primeira tatuagem ou seu primeiro mural, como foi a sensação? Maravilhoso, assim. A primeira tatuagem eu fiz em mim, né? E porque eu precisava saber como funcionava aquilo. Não poderia pegar alguém, uma pele, e estragar a pele da pessoa, né? Até hoje eu penso muito nisso. Então eu fiz uma tatuagem em mim para saber como que era o processo, entender aquilo, né? Então para mim foi uma realização pessoal, né? Eu sempre me tatuava com todo mundo e via aquilo, já entendia um pouco daquilo, né? Como funcionava um grupo de agulhas, né? Uma máquina, né? Uma máquina elétrica, como que era o processo de aplicação de tatuagem. Então eu poder realizar esse processo para mim foi um momento de conquista, né? Sim. Foi maravilhoso. Muito isso, você passava muito tempo na televisão, né? Sim. Mas teve alguma coisa ali que te influenciou, um estilo, algum desenho, algum artista? Na época, vamos dizer assim, eu me lembro, né, se eu não posso lembrar, eu me lembro do episódio dos Trapalhões, que eles estavam em estúdio de tatuagem, assim, cara. E foi a primeira vez que eu vi um estúdio de tatuagem pela TV, né? Eu falei, nossa, cara, é assim que é um estúdio de tatuagem? Porque Santa Rosa nunca teve, né? Sim. Novo, né? O primeiro estúdio de tatuagem em Santa Rosa foi em 2003, se eu não me engano. Antes disso, não tinham tatuadores aqui. O pessoal ia para Ribeirão Preto fazer uma tatuagem, né? Então demorou um pouco assim para chegar, né, o lance da tatuagem em Santa Rosa. Então foi esse ponto que me gerou essa chave. Eu ter visto esse rapaz passando uma tatuagem de dragão, isso eu carreguei, né, ao longo dos anos. E quando eu vi uma série de Trapalhões, um estúdio de tatuagem, aí foi o boom. Falei, não, beleza, legal, é possível. E sempre desenhei no corpo, sempre gostei de desenhar no corpo. Eu fazia muito, hoje não tem mais, lógico, fita cassete, fita de rádio, né, de ouvir música. Então eu gravava do CD para fita e todas essas capinhas de fita eu fazia tudo à mão. Eu comprava a capinha virgem, crua, aí eu montava uma sulfite, fazia a arte, né, e colava. Então isso foi movimentando, né, esse lance da arte, sempre criando, sempre fazendo alguma coisa, né. E o grafite foi um pouco mais para frente, consequência do skate, eu sempre andei de skate, então o grafite estava presente. Então, eu estava falando aqui antes com o Marcelo Mendes, que foi um professor de desenho artístico. Ele é um excelente grafiteiro, engenheiro grafiteiro. Me aproximei dele e ele me falou, é assim, o grafite é isso, tem várias vertentes, vários estilos, assim como a tatuagem. Aí eu comecei a fazer mais um lance, eu falo de rebeldia porque era o rótulo, né? Mas não quando eu fosse rebelde, né?
Mas seria algo mais legal, a gente sair à noite, fazer o grafite no muro. E assim, ok, você falou que vocês ficavam mais ali em frente da televisão, não tinha mais essa coisa da imprensa mesmo, né? Não tinha internet como tem hoje. Então, quais foram suas referências de estilo, tatuador ou algum artista? Então, nessa época aí era mais desenhos animados, né? Aí tipo, eu tive uma visão a mais quando eu assisti o episódio dos Trapalhões, que tinha um estúdio, era dentro de um estúdio de tatuagem, né? Então, foi uma grande referência para mim em Start, né? E também o rapaz que eu vi na rua, com um dragão na perna, que aquilo para mim era maravilhoso. Tinha um desenho na pele, né? E é engraçado que antigamente tinha uma feirinha aqui abaixo, né? Que eles vendiam aquelas cartelas de tatuagem, de decalque. Eu tinha 8 anos, eu me enchia com aquilo, sabe? Então acho que ele também foi uma grande influência para mim, aquilo que eu tinha referências de desenhos, né? Isso nessa época, né? Ainda criança. Aí agora, depois, já jovem, conhecendo o pessoal, tive bastante influência com o Daniel Badan, Ju Faceto, né? Artistas que estão aí até hoje. Robson, infelizmente não tatuou mais. Fabrício, Thiago Palax, Lucas. São artistas daqui da cidade, né? Os novos aí, Eduardo, Bruno. São pessoas que estão aí, né? Futuramente você. Aí a gente espera aí mais mulheres no ramo de tatuagem. Santa Rosa é limitado. Você vai para Ribeirão Preto, tem bastante mulheres que tatuam. Eu acho isso maravilhoso, tem que tomar conta, tem que quebrar, né, esse tabu para tatuagem. Já foi quebrado há muito tempo, né? Só que eu conheço estúdios ainda que têm essa visão, então eu acho que isso tem que ser quebrado. A sociedade, né? A própria sociedade vai impondo isso, né, infelizmente. Só que a gente continua nessa luta, né, tijolinho, tijolinho, dá certo, e acreditar, né. Então na tatuagem foram essas pessoas e tipo, em vida assim mesmo, né, uma grande influência do meu pai, me ajudou bastante. Meu filho também uma grande influência para mim. Eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, né. Mendes, João Augusto, Lafite, artistas da cidade, né, eu tive mais proximidade, que são uma grande influência no que eu faço. Se fosse estar aqui, ficaria horas falando sobre artistas que eu acredito bastante. O pessoal de Ribeirão Preto, da velha escola, Lely, Pink, Silvan, Gasper, que são tatuadores mais tradicionais, assim, né? Então, uma grande influência para mim esses trabalhos. E outros, né? Artistas americanos, né? Que eu gosto bastante do estilo, né? Da tatuagem americana. Bem legal, assim, foi uma grande influência para mim, essas pessoas, assim. No grafite. O grafite foi num curso de desenho artístico que eu fazia com o Mendes, com o professor João Augusto. Né? E Mendes já era grafiteiro, de mão cheia, cartunista, criador, assim, admirável o trabalho dele, quem tiver a oportunidade, Marcelo Mendes. E ele fazia grafite, e ele levou algumas revistas de grafite pra gente, a gente já tinha uma visão do grafite, só que não sabia o tamanho do que era o grafite, as possibilidades, né? Os estilos de letras e tal. Então foi daí que deu esse start também para poder grafitar. E nada comercial, né? Sempre um hobby, né? Sentir adrenalina de sair na noite, fazer um grafite ali na parede. Então isso era bem legal na época, né? Depois eu fiz alguns assim mais para amigos, fiz um estúdio. Tem alguma outra arte assim que eu falo pra galera, pela tatuagem você vai conseguir fácil, agora eu desenhar na parede vai ser um privilégio, sabe? Porque é uma coisa trabalhosa, né? De fazer o desenho na parede, né? Envolve vários aspectos externos, né? Nossa, total. Aspectos externos e textura da parede, né? Assim como a pele também, todo mundo pensa que a pele é uma só, mas a sua pele é diferente da minha e assim consequentemente. Cada um tem uma textura de pele. Na tatuagem, cada tatuagem é uma forma de aplicação, né? Então na parede também tem esse jogo aí, né? Pra gente poder assim, enquadrar. E assim, eu acho que uma coisa que a gente estava conversando antes, né, de tudo isso, você falou sobre como a cultura, né, isso vem de uma cultura, o grafite, a tatuagem, influenciada pelo hip hop, a dança, a música. Acho que tudo hoje, principalmente na minha geração, a gente precisa de estímulos no lugar do mundo. E a gente encontra influências em pessoas como você, artistas, né? E assim, eu queria saber, você, como profissional, como você vê essa influência que a tatuagem, que o grafite tem na população, principalmente na cidade pequena?
Hoje em dia tá bem fácil de você ter essa informação, né? Você ter esse discernimento do que você procurar. Ou um artista de tatuagem, ou um grafiteiro, ou qualquer outro no ramo da arte, ou enfim, qualquer outro ramo comercial, ou hobby, né? Só que a gente tem que saber o que a gente quer procurar, né? Porque a internet, ela nos manda o que eles querem, né? Essa manipulação em massa que eles fazem. E assim, trazendo aquela conversa que a gente estava tendo antes, né? Como eu falei, como você falou, a tatuagem, ela é toda uma cultura. E hoje ela é mais tranquila, ela é mais aceita, mas ela também é uma influência, né? E ela vem junto com outras influências, música, grafite, o estilo, o hip hop que acompanha muitas vezes. Mas assim, isso tudo, principalmente numa cidade pequena, às vezes é visto com outros olhos. Então você, como tatuador, como profissional e como de certa forma uma influência também, qual é a sua visão sobre isso? Santa Rosa ainda é bem fechado, né, para isso. O preconceito eu acho que não tem mais. Então, ainda existe velado, né? Vamos falar que acabou, existe velado. Mas a gente fica limitado mesmo, né? Porque a cidade não proporciona essa visão para o jovem, né? Ou até para o adulto, para o idoso, de cultura. Eu vejo a cidade muito pobre, assim, sabe? Poderia investir muito mais em cultura, lazer para a galera, sabe? Não no que é padrão, o que é fora do padrão, que também é arte, né? É cultura, é moda, vamos dizer assim, né? Então, nesse ponto, a cidade deixa um pouco a desejar. Já tentei fazer convenções de tatuagem aqui e não deu certo, sabe? E seria algo maravilhoso para a cidade, que não movimentaria só a tatuagem, movimentaria o mercado, porque a gente fazendo uma convenção de tatuagem, visitantes virão para cá, vão dormir em hotéis, vão consumir, entendeu? Então não fica bom só para mim, não fica bom só para a tatuagem, fica bom para a cidade inteira, entendeu? Movimenta, levanta o nome da cidade. Então eu vejo, um pouco deixa a desejar. Mas como a internet, né, a rede social, hoje ela ajuda bastante, sabe? A quebrar, né, certos tabus, assim, principalmente na tatuagem. Então muita gente hoje tem essa informação, né, que a tatuagem é um meio de vida, né, é palpável, financeiro, entendeu? E é possível, né? Com muito estudo, dedicação, respeito, né, que eu bato sempre em cima, acaba sendo chato. Quando eu falo isso, eu não falo que eu sou o melhor, não quero ser, nunca foi esse meu propósito, mas eu acredito muito na verdade da tatuagem, sabe? E isso foi se perdendo. Aquelas pessoas também no dia a dia, muita coisa a gente tem que manter, trazer, né, nossas raízes, né? A gente tem que se lembrar de onde a gente veio, para a gente poder dar o próximo passo, né, no futuro. Então, esse respeito, né, de quem abriu esse caminho, não só aqui na cidade, né, mas em geral, não só na tatuagem, em qualquer outra área, esse respeito por quem começou, né, quem pelejou, quem pegou a parte ruim, né, que hoje também é fácil, né, vamos dizer, entre aspas também, é mais aceito, né, então fica mais leve, né, eu acredito muito ainda que vai ficar muito mais leve ao passar dos anos. Hoje em dia a galera, tem muita gente que já não quer tatuar, e isso é um grande medo para mim, né? Mas tem a galera que quer ficar clean, né? Que é o termo que eles usam, né? Não querem mais tatuar, eles preferem ficar sem tatuagens, só que é questão de gosto. Só que eu ainda sempre estou levantando a bandeira da tatuagem em Santa Rosa, né? Tentando fazer um trabalho bom, legal para atrair clientes, levantar a tatuagem, não só eu como outros também, que levam a tatuagem como meio de vida, né? Eu acredito também que eles também fazem um bom trabalho, não só na pele, como difundir, né, a ideia, o ideal do tatuador, o estilo de vida, que é um estilo de vida, né? Para você trabalhar, você tem que viver. Você tem que viver a parada, foi o que eu pensei, né? Eu vou fazer tatuagem, vou trabalhar em outro lugar. Beleza, às vezes a necessidade vai nos trazer isso, né? Só que você tem que se entregar, cara. Você tem que entrar de cabeça, viver aquilo. Assim como um tatuador sem tatuagem, sabe? Eu acho uma coisa bem. Como um dentista com o dente zoado, né? Então, você tem que viver aquilo. Você tem que viver de corpo e alma e tudo na vida, sabe? Tem que se entregar totalmente mesmo para ter uma boa colheita, sabe? Acreditar, perseverar. Eu acho que é a palavra
perseverar no seu sonho. Bem legal. E assim, também, como a gente falou, né? Tem agora essa onda de pessoas querem ficar clean, mas também tem as pessoas que, eu vi um desenho no Pinterest, vou lá me fazer. Numa dessas, já aconteceu uma situação engraçada dentro do estúdio? Você fala de referência que a gente me trouxe? Não só de referência, às vezes estava lá com o cliente, tatuando, não necessariamente um desenho ruim, mas alguma coisa aconteceu. De cliente desmaiar, já aconteceu, né? Do cliente está bem ali, aí fala, peraí que eu vou ali tomar um ar. E o cara cair na frente do estúdio, voltar e não me falar. Eu ficar sabendo de outra pessoa que falou, o cara saiu do teu estúdio e caiu. Eu falei, mas que hora? Agora eu vou. Eu falei, mas por que ele não me falou? Sabe? Já aconteceu de gente cair da maca. É complicado, né? Assim, gente alcoolizada, infelizmente tem. Eu acho que não há necessidade, né, de uma pessoa ir alcoolizada fazer uma tatuagem. E isso atrapalha demais o processo, porque a pessoa vai ficar alcoolizada. Eles falam que o sangue afina, não sei, né, teoricamente, assim, vamos falar, se realmente acontece isso, mas eu sinto uma diferença quando uma pessoa vai com um pouco de álcool no sangue, sangra muito mais a tatuagem, eu reparei isso. Porque tem trabalho que não sai sangue nenhum. Mas tem trabalho que você tem que trabalhar um pouco mais sombra, né, bater um pouco mais ali para deixar a sombra homogênea, e isso acaba sangrando um pouco mais, mas não que vai começar a escorrer. Começa a brotar um pouco de sangue ali, né, bem pouco. E com a bebida eu percebi que isso interfere. Então é inusitado assim, essa situação. Eu teve gente chegar com um cooler do estúdio cheio de cerveja. Vamos fazer? Vamos fazer, né, cara? É bem desnecessário, né? É meio estranho, assim, mas tudo bem, eu entendo o cara, eu tô ali também para prestar um serviço, né? Sim. Então eu levo muita coisa de boa. Eu falo assim, que quem vai tocar comigo ali tem uma experiência muito boa, porque eu não fico com muita firula, não tem muito bloqueio dentro do meu estúdio. Eu deixo a pessoa bem à vontade, porque eu sei do processo que ela vai passar, né? Eu sei o tempo que ela vai ficar ali, eu sei que dói a tatuagem, é chato, você já não vai aguentar mais ficar olhando minha cara, eu lá tatuando, né? Então eu tento fazer o meu cliente ter uma experiência muito boa ali no estúdio, não só do meu trabalho, mas a vivência mesmo, assim como a gente está trocando ideia aqui, eu quero esse contato com o meu cliente, né? Ele saber o que eu faço, saber de onde eu venho e vice-versa, ter essa troca de informação, né, com o meu cliente para ser uma experiência única para ele, uma coisa leve, realmente. Mas então, só para a gente encerrar agora, eu queria saber assim, na sua vivência, se você encontrasse alguém ali que quer viver da arte, não necessariamente a tatuagem, mas a arte em si, e eu não consigo, não tem mercado, não vai dar certo, qual seria o seu conselho? Estudar muito, vamos dizer assim, primeiro a chave assim, para você poder se encontrar, estudar muito, porque você precisa saber o que você está fazendo, né? Você precisa saber a história daquilo que você está fazendo, o que você quer entregar, qual é a sua proposta na tatuagem, né? Qual o seu estilo, que público você quer ter, o respeito também, assim, respeitar quem estava lá atrás, respeitar quem virá também, quem vai vir para cá, né, os próximos. Mas em estudo, cara, eu estudo tudo, a chave de tudo. Né? Vão fazer 15 anos que eu faço tatuagens e até hoje eu aprendo. Né? Até hoje eu aprendo um grupo novo de agulha, uma forma nova de pigmentar, né? Uma forma nova de colar um desenho na pele. Então acho que é necessário você passar por todos esses processos que foram se perdendo ao longo do tempo. Eu limpei um chão de estúdio até começar a tatuar. Né? Você tinha que ter um mentor, assim, né? Sim. Até o cara pegar e falar, não, tá bom, agora você vai tatuar. Então eu limpei muito chão de estúdio, montei muita bancada para tatuador, soldei muita agulha, que hoje em dia não solda mais, né? Tá tudo pronto. Então eu acho interessante você passar por esses processos. Hoje em dia você não vai conseguir, né, um leitor, né? Porque a internet está aí para te mostrar como que é. Então, continuar estudando, acreditar, perseverar no que você quer, que é possível, sabe? Corre atrás, não é fácil, né? Não é fácil, faça de coração, entregue de corpo e alma, né? Respeite o processo da tatuagem ou de qualquer outra coisa que você for fazer na vida, né? Respeite o processo. Eu acho o respeito para a gente viver
é primordial. E na tatuagem, não, é diferente. Respeite aquilo que você está fazendo, respeite o seu cliente, que só tem a ganhar, estudar. Assim, não tem erro, a chance de dar erro. E se for difícil, continue persistindo, vá, acredite que vai ser bem recompensado. Então, acho que é isso. Muito obrigada Eu que agradeço. Desse lado, muita gente acaba no pleno, né? E se Deus quiser, uma hora você volta aqui, fico à disposição. Eu voltarei a gente fazer o painel ali, né? Então, vou estar sempre aí. Quando vocês também quiserem dar uma passada no estúdio, eu vou aqui do lado. As portas estão sempre abertas, eu estou sempre à disposição, não só para tatuar, para trocar uma ideia, para bater um papo, ouvir uma música boa. Eu estou lá. Agradeço imensamente.